procurei no livro de Amália Domingos Soler, Reencarnação e Vida, e encontrei uma narrativa interessante. Como nós sabemos, esse livro dela, ela fala de situações que ela consulta a espiritualidade e a espiritualidade traz a resposta do porquê daquilo está acontecendo daquela forma, daquela maneira. Então, esse texto é interessante. Para que eu conte ele de uma forma mais absoluta, na íntegra, eu vou ler o texto. Por quê? Se eu for falar com minhas palavras, eu vou omitir aqui algumas coisas interessantes que vocês precisam ouvir da forma que ela narrou no livro. Então, me permita, eu vou ler. O título dessa história é Tudo se Paga. Vejam bem, tudo se paga. Vamos ver o porquê. Aí ela diz: faz 30 anos que conheci Carlos e Luísa. Ele era um jovem pálido, enfermiço, de doce olhar melancólico. Ela era quase uma menina e ainda nem sabia levar o vestido comprido. Parecia um símbolo da modéstia e da humildade e olhava fixamente o eleito de seu coração. Parece-me que ainda os vejo, ela sentada lá no antigo sofá e ele sentado numa cadeira, apoiado no respaldar de um canapé, ou melhor, em um braço mesmo, né? E ela o olhava fixamente. E ela, com a cabeça inclinada e os olhos meio cerrados, parecia que estava magnetizada. Nenhum nem outro dizia uma só palavra. Quando o coração fala, não há intérpretes para essa divina linguagem. Eles se isolavam de tal modo que, mesmo rodeados da família, ela de vários amigos, não se misturavam à conversação geral, nem ninguém ousava perturbar o amoroso êxtase. Inspiravam respeito e admiração aqueles dois seres que não pareciam pertencer à terra, silenciosos, tranquilos, reservados e tão humildes que não se atreviam a formular o menor desejo. Luísa não tinha mãe, e isso aumentava sua timidez natural. Via-se que em seu lar era uma planta sem raízes, e Carlos era o sol de que ela precisava para se vigorizar na sua frágil existência. Então, continuaram o namoro anos e anos. Ainda que adorasse Luísa, para evitar graves desgostos à família, especialmente à sua mãe, que desejava uni-la a uma rica herdeira e não queria Luísa por ser pobre. Isso a mãe do Carlos não queria que ele casasse com a moça. Carlos, tolerante por excelência e aconselhado por Luísa, que lhe dizia: não quero que dês desgosto à tua mãe por minha causa, e quero a tua alma, não quero o teu corpo. Hei de amar-te sempre, tanto se permanecesses solteiro, como se dás o teu nome a outra mulher. Veja que coisa, né? Não era esse amor do corpo, era o amor da alma. Tua alma sei que é minha, teu corpo será mais tarde possuído pelos vermes, e de todos os modos tenho que te perder uns anos antes ou uns anos depois. A morte, né? Natural, claro. O que é da terra, a terra volta, dizia Luísa. Mas sei que as almas vivem sempre, pois vivendo sempre, nossa união será eterna. E Carlos, alentado com essas palavras, recordando as frases de Dumas pai, que dizia: a ciência da vida é confiar e esperar. Alexandre Dumas, o grande escritor. Confiando na justiça de Deus e esperando o cumprimento de suas leis eternas, ele consagrou-se à sua mãe sem deixar Luísa, apesar disso. Diariamente lhe escrevia amorosas cartas, pois viviam muito longe um do outro. E o telégrafo transmitia suas mágoas quando alguma coisa impedia que ele escrevesse. E assim transcorreram 30 anos, sendo as cartas de ambos tão apaixonadas como na juventude. Olha, passaram 30 anos assim. A mãe de Carlos chegou aos 90 anos e, quando menos se esperava, Luísa caiu gravemente enferma, sentindo que morria, pediu que o telegrafassem e Carlos comunicando o seu estado alarmante. Carlos veio e recebeu dela o último suspiro. Depois de fechar piedosamente os olhos de Luísa,
aqueles olhos tão amorosamente que haviam olhado para ele, o telégrafo volta a chamá-lo para que ele vá urgentemente até sua mãe, que só o esperava para morrer. Sua missão havia concluído na terra. Morta Luísa, já não tinha que servir de obstáculo à felicidade de ninguém. A morte daquela anciã impressionou-me profundamente até o ponto de que, como estudo útil, perguntar ao guia dos meus trabalhos que laços, que história existia entre Luísa e aquela mulher que se negou sempre às súplicas do filho que tanto queria. Não se abrandou os seus pedidos, preferindo vê-lo triste e pensativo, repetindo com firmeza: enquanto eu viver, não te casarás com ela. Está vendo? A mãe do rapaz não permitia que ele casasse. Passaram 30 anos assim. Morreram as duas, como nós vimos, né? E Amália perguntou ao guia por que essa mãe tem essa rixa com essa jovem, né? Aí ela diz: sendo Luísa de boa família, querida por todos que a conheciam, porque era um modelo de virtude, que abismo havia entre esses dois espíritos que separavam, causando a desgraça dessas duas almas. Aí o espírito responde: vejo que esqueces o que não devias esquecer. É que toda causa produz efeito, sem que nada possas impedir ou desviar o feito. Uma vez produzida a causa, ninguém pode iludir essa lei, por elevado que seja o posto que ocupe na escala interminável da evolução. O que está em cima é como o que está embaixo. Essa é a lei. Carlos e Luísa são dois espíritos unidos por um afeto poderosíssimo. Faz muitos séculos. Por isso, para eles, os obstáculos terrenos não existiam para cessear seu amor. Se amam nesta palavra e está dito tudo. Em uma passada encarnação, uniram-se perante o altar e uma filha veio aumentar a felicidade. Uma filha cândida e boa, doce e refletida, sensível e apaixonada. Um jovem do lugar humilde e operário atraiu a sua atenção e ambos se amaram com delírio, porque o amor é grande e igualitário no universo, que encurta todas essas distâncias entre as classes sociais, né? Mas Carlos e Luísa queriam para sua filha um potentado, um nobre que tivesse na cabeça uma coroa de duque. Está vendo de onde está vindo o problema? Seus desejos se cumpriram porque um nobre com muitos títulos, de uma árvore genealógica cheia de escudos de nobreza, ofereceu à enamorada moça seus palácios, seus tesouros e uma invejável posição social. Mas a jovem respondeu resolutamente: não me casarei com ninguém senão com meu amado do meu coração antes de morrer, antes morrer do que lhe ser infiel. E cumpriu fielmente sua palavra. O humilde operário foi deportado, acusado de traidor da pátria, morrendo no deserto. E ela, sua fiel prometida, viveu algum tempo sem exalar uma queixa. Seus pais foram inflexíveis diante de sua dor, e a jovem morreu, perdoando-lhes a cegueira. Merecia nessa existência Carlos e Luísa desfrutar as delícias de um amor correspondido? Não. Justo foi seu sofrimento, e a mãe de Carlos foi o instrumento do seu martírio. Não podia morrer antes de Luísa porque era preciso que a lei se cumprisse, já que em sua anterior existência morreu no deserto só e abandonado um ser inocente, e o humilde operário de ontem foi a mãe inflexível de hoje. Eles seguirão amando-se, conquistarão a terra prometida, se purificarão com o sofrimento e não exercerão tirania com os espíritos que lhe peçam abrigo em seu lar. A lei não é mais que uma daquelas que faz mal a si mesmo e se prejudica do outro. O que abusa de sua autoridade é vítima do seu abuso. Disto riem os ignorantes e orgulhosos, mas os fatos os convencerão, em seu devido tempo, de que não se pode ser feliz com aquele que causou a infelicidade do outro.
e encerra a comunicação. Então, o Espírito diz bem, muitos não admitem o Espiritismo porque não querem conhecer sua pequenez e a sua miséria moral, mas diante da verdade não é suficiente dizer: não quero crer que se deve inclinar a cabeça ante a sentença que se pronuncia contra si mesmo. Assim, a inclinaram Carlos e Luísa, que, sendo ambos bons sofredores, muito espiritualizados, tiveram que viver separados um do outro, sem poder libertar-se do ministério maléfico que os fazia sofrer uma contrariedade perpétua, esperando durante 30 anos o indulto para um delito que não sabiam que haviam cometido. Não lembravam, né? Estavam encarnados. Quando se tem que estudar na Bíblia da humanidade? Porque ela, sabemos que tudo paga, tudo se paga. Então vejam que a história é fantástica, por quê? Uma causa anterior gerou esse efeito para Luísa e Carlos, e eles passaram por essa provação, por essa expiação, digamos assim, durante 30 anos. A mãe irredutível, que era aquele jovem que foi lá atrás, por eles, né, julgados e condenados e relegados à morte lá no deserto, para proteger a filha amada. O mesmo aconteceu com Carlos, sendo a vez do algoz ficar no lugar da mãe dele para isso acontecer. Então, na vida tem muitas histórias parecidas com essa, né? E as pessoas não sabem da raiz, não sabem da origem, né? Acham que foi aqui na ocasião, mas não, isso vem de longe. E todos nós, Marcos, temos uma história e um passado que requer cuidado, né, e atenção com o presente para garantirmos o futuro. Então, eu admiro muito a Amália por esses relatos, porque realmente ela traz a conotação de que a reencarnação traz muitas histórias, né, Márcio?